Quando eu era garoto, eu era pequenininho, os meus irmãos tinham um livrinho chamado Diversões Escolares. E lá dentro tinha um pinguinzinho num iceberg com centenas de outros pinguins. Aí um falando pro outro assim, o que é essa tal dessa explosão demográfica? E eu fiquei matutando sobre explosão demográfica por alguns anos, até que realmente eu percebi que era um tema. Explosão demográfica era uma coisa que assombrava todo mundo na década de 50 e 60. Depois nós tivemos outros impactos, também outros temas, que foram muito pertinentes à contracultura. Hoje não se fala mais em explosão demográfica. E a população continua crescendo. Mas a tendência é parar de crescer. Não tem ninguém preocupado com isso mais. Agora a nossa preocupação é o aquecimento global. Como todo tema candente, nós temos que tomar cuidado com o seguinte: sempre pode haver interesses escusos, travestidos numa máscara de ambientalismo. Tem que parar de emitir gases, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ok, nós temos que ver tudo isso com muita calma, mas nem tudo que se está dizendo por aí é de fato relevante. Ou é de fato uma preocupação ambiental. Às vezes é uma preocupação econômica. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós mais uma vez no nosso vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ideia do fixismo. O que será fixismo? A gente chega lá daqui a pouquinho, tá? Mas antes disso, eu ia pedir a você, por gentileza, não deixe de curtir, compartilhar ou comentar. Você não precisa fazer isso no final do vídeo, você pode fazer já de imediato, é a sugestão que a gente dá, porque isso ajuda, favorece muito o nosso algoritmo. Segunda coisa é o QR Code ou a chave Pix que aparece no decorrer do vídeo, em várias ocasiões, aparece ali. É uma forma que você tem, se você quiser, se você gosta do nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo, você pode colaborar para a manutenção do nosso trabalho, tá bom? Bem, isto colocado, a gente vai então para o nosso assunto de hoje, que seria o que? O fixismo. Bom, mas o que é o fixismo? A gente já chega lá. Vamos começar com o seguinte: todos nós temos sido incomodados, apertados, mobilizados de uma forma ou de outra pela questão da sustentabilidade ambiental. Coisa das mais importantes que tem, eu sou totalmente a favor, plenamente a favor disso. Uma vez eu até tive um debate com um grande amigo meu, um cara muito esclarecido, muito fera no que faz, que é engenheiro agrônomo, né? E ficou muito próximo, e é engenheiro florestal, em termos práticos. Mas aí o que acontece? Eu achava assim que certos biomas deveria se ter assim a preservação total, somente usar. Enfim, eu tinha uma ideia sobre o que deveria ser a preservação dos biomas, e ele tinha um pouco diferente. Ele falou: olha, isso aí que você fala é bonito, mas não tem muita aplicabilidade prática. Você precisa ter, na verdade, a exploração, sim, exploração comercial, a exploração humana, com determinados cuidados sendo tomados, né? Então, o que acontece? Você vê a que ponto que chega a questão. A sustentabilidade tem sido pauta em vários países, pauta política, pauta econômica, em diversos países com expressão econômica. A sustentabilidade tem sido pauta política, né? A sustentabilidade ambiental tem sido imiscuída com outras questões, né? Ali tentando num jogo de interesses um pouco mais complexos, como por exemplo no nosso país, no Brasil, demarcação de terras para determinados povos. Então você tem ali, começa a pôr a coisa da sustentabilidade no meio, enfim. A coisa está dentro de um debate muito longo. Portanto, é um tema que pode suscitar estresse de uma maneira muito fácil. E a gente vai no nosso vídeo hoje, vamos gastar uns minutinhos falando um pouco sobre essa anterioridade. Quando eu era garoto, eu era pequenininho, os meus irmãos tinham um livrinho chamado
diversões escolares. Eu peguei, já estava sem capa, tá? Eram uns 3, 4, tudo sem capa. E lá dentro tinha um pinguinzinho num iceberg com centenas de outros pinguins. Aí um falando pro outro assim, o que é essa tal dessa explosão demográfica? Interrogado. E eu fiquei matutando sobre explosão demográfica por alguns anos, até que realmente eu percebi que era um tema. Explosão demográfica era uma coisa que assombrava todo mundo na década de 50 e 60. Depois nós tivemos outros impactos, também outros temas, que foram muito pertinentes à contracultura, né? Então, a volta à vida natural, uma série de coisas aí, principalmente ali na Califórnia e no Reino Unido, nos anos 60. Bem, fato é que hoje não se fala mais em explosão demográfica e a população continua crescendo, mas a tendência é parar de crescer. Não tem ninguém preocupado com isso mais. Agora a nossa preocupação é o aquecimento global. Nós estamos bastante preocupados com o aquecimento global. E como todo tema candente, nós temos que tomar cuidado com o seguinte: sempre pode haver interesses escusos travestidos numa máscara de ambientalismo, né? Ou de anti-aquecimento. Olha, tem que parar de emitir gases, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ok, nós temos que ver tudo isso com muita calma, mas nem tudo que se está dizendo por aí, eu não estou citando nada específico, nem tudo que está sendo dito por aí é de fato relevante. Ou é de fato uma preocupação ambiental. Às vezes é uma preocupação econômica. No momento que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos tendo uma guerra de tarifas entre os Estados Unidos e algumas outras potências econômicas do mundo. Então, existe a dimensão comercial envolvida. Então nós temos que tomar muito cuidado com as causas que a gente abraça, com as posições que a gente toma, com as pessoas que a gente elege a partir da pauta ambiental. Isso tudo é muito importante da gente ter para poder ter uma cidadania boa. E como diz Aristóteles em sua Eudemonia, a cidadania é um aspecto essencial do bem-estar psicológico, né? Então, nós vamos começar com o seguinte: nós temos uma tendência, e isso apareceu na biologia por muito tempo, se chama fixismo. E o que é a ideia do fixismo? A ideia do fixismo é que os seres vivos não mudam, eles não têm que mudar. Ou seja, os seres vivos têm que ser iguais, eles não têm que mudar. Então, você olha a tromba do elefante, daqui a não sei quantos anos, o elefante tem que ter a tromba igual. E a tromba tem que ser igual ao que era há não sei quanto tempo atrás. É claro que isso é muito difícil, às vezes, da gente entender. Por exemplo, o impacto ambiental também. É muito difícil da gente entender na experiência sensível de uma vida. Porque nós vivemos 70, 80, 90 anos. Hoje em dia, a minha mãe chegou a 94 e era tabagista. Então, assim, as pessoas estão vivendo, mas não passa de 100. Agora, muitas coisas do planeta, elas evoluem numa margem, numa dimensão de tempo completamente diferente da experiência de uma vida humana. A temperatura da crosta terrestre também. Há vários estudos que mostram que nós tivemos várias oscilações de temperatura média na Terra no decorrer dos milênios. Mas não sai pensando, variou um pouquinho aqui. Não. Houve momentos em que a Terra, o planeta, teve praticamente todo coberto de gelo. As calotas polares vinham praticamente até os trópicos, no sul e no norte. Quem conhece o glaciar, o Perito Moreno, lá na Patagônia, sabe que aquilo é o que restou de um glaciar enorme que pegava aquilo tudo, né? Então, o que acontece? Existe a ideia do fixismo, de que a Terra
as espécies, os animais nunca mudam. E essa foi uma teoria, foi uma hipótese que se manteve durante muitos séculos. Ela realmente, e sempre com debate, ela realmente foi devidamente colocada em segundo plano a partir do Darwin. Darwin veio com a ideia do evolucionismo. Naquele livro Da Origem das Espécies, através da seleção natural, ele falava assim, olha, não há motivo para você achar que os seres vivos não mudam. Eles mudam, eles podem mudar, né? E com isso, o evolucionismo foi tendo. Existe um debate muito grande em relação a essa ideia do evolucionismo com algumas correntes teológicas, doutrinárias específicas. Mas isso é um pequeno detalhe. O grande paradigma que os seres se adaptam está mantido, inclusive intraespécie, inclusive intraorganismo, que é onde a gente vai chegar daqui a pouco. Bom, então este evolucionismo ficou aí, quer dizer, o que nós temos hoje nos seres vivos, mas também nas condições geológicas e físicas do planeta, é que nós temos então uma constante mudança. E a gente vê umas coisas assim, existe uma cadeia montanhosa com vulcões bem no meio do Oceano Atlântico ali. Tem vulcão ativo lá, foi o que eu ouvi, foi o que eu escutei. Aí você vê um pedaço de terra que estava embaixo da água, daí subiu, agora está ao topo de uma montanha, daqui tinha um vale virou o fundo do mar, e a crosta terrestre está ali se adaptando, se modificando. Uma situação em que você tem uma mudança abrupta, um abalozinho nessa acomodação, é o tal do terremoto, né? Um terremoto, um maremoto, é uma acomodaçãozinha um pouco mais, né, turbulenta dessa mudança contínua que está se dando. Então o que acontece? A partir do século, então não se discutia mais assim. Então as espécies evoluem. Mas a partir do Hans Selye é o pesquisador que trouxe no século XX, ele trouxe a ideia do estresse. A ideia do estresse, né, tensão, foi trazida por Hans Selye no século XX. E é o que acontece, o que ele demonstrou, o que o Selye demonstrou foi o seguinte, os organismos, então você olha lá, um coelho lá, na jaulinha, na gaiolinha, o coelhinho está lá. Diz assim, ó, o coraçãozinho dele tá batendo, o rinzinho dele tá filtrando sangue, ele tá fazendo xixi, ele tá formando cocô no intestinozinho dele, né? Ele tá sempre mudando. Assim que ele fez cocô, ele tem o intestino vazio, aquela porção terminal tá vazia. O que acontece logo em seguida? Começa a encher de novo. A bexiga também. Ou seja, o ser vivo, nem mesmo um organismo está fixo, ele está mudando. E realmente, se a gente prestar atenção nas fotos da gente na época do primeiro grau, e hoje a gente percebe que a gente também mudou. Uma outra forma de mudança é o envelhecimento. Os tecidos vão ficando mais gastos e vão exigindo que a gente viva e exista de maneira diferente. Por exemplo, durante uma época da nossa vida, a nossa coluna vertebral é importantíssima. Você vai ver uma criança que está em crescimento, a coluna vertebral dela tem aqueles discos intervertebrais super preservados, tem aquela ossatura em franco crescimento. Aí você vai ver um velho como eu, você vai encontrar o quê? Uma coluna totalmente desidratada. O disco vertebral secou, acabou. Tanto que é comum que as pessoas diminuam um pouco de altura com o envelhecimento, porque a coluna desidrata. Uai, então quem é que sustenta agora a postura da pessoa? É a musculatura paravertebral. Por isso que é muito importante trabalhar com a musculatura paravertebral e musculatura abdominal. Se você não faz mais nada de exercício, pelo menos você faça um pouco de abdominal na sua casa e você está contribuindo para preservar, para proteger a sua coluna. A grande questão aí é a seguinte,
Como é que nós... Então, por que é que nós temos esse fixismo? Por que nós temos essa tendência? E veja, não é só a gente. Se você pegar no inglês, o termo coloquial para consertar é to fix. Agora, to fix também significa fixar, como você fixa um prego. Então existe uma ideia de que se estiver fixo, está em ordem. Se uma coisa não está boa, eu vou consertar, eu vou fixar. I'm going to fix it. Tá? Então, em outras línguas, a gente tem ainda uma superstição ainda maior em relação ao fato que as coisas não devem mudar. Né? E por que isso? Isso talvez venha do fato de que nós precisamos de um certo fixismo para aprender. Aqueles de nós que praticam mindfulness, ou se você tem alguma outra prática contemplativa, você sabe que é preciso um certo ritual, uma certa repetição para que o aprendizado se realize. É preciso haver, então, fixar, uma fixação de certos fatores ambientais para que o aprendizado se dê. Essa é a coisa dura que a gente vê na escola, quando o professor fala assim, silêncio agora, presta atenção aqui. Quando fala presta atenção aqui, diz o seguinte, pare de prestar atenção na sua conversa, pare de prestar atenção no que quer que seja e olhe para cá. É uma forma de fixismo, você fixa o cara na cadeira. O moleque que não fica sentado fala assim, parece que tem um formigueiro na cadeira, né? Parece que tem um espinho na bunda. É o que? Exatamente que é a ideia da fixidez, da estabilização, né? da incrustação, é uma ideia que acompanha muito o aprendizado. Portanto, é importante, é saudável ter uma certa reserva em relação à mudança. Ele já sai correndo, oba, mudou, não, para, calma, que é preciso ver o que está acontecendo. Esta ideia de ser até um certo ponto conservador é muito bem-vinda, é saudável, portanto, então não jogue fora. Quando você está me ouvindo falar isso, não vai achar que eu estou dizendo que tem que mudar o tempo todo, não é isso não, tá? O que nós temos aqui é o seguinte, é que o fixismo também lembra, pode nos passar a ficção de uma totalidade. Então, quando eu estou olhando o mar, eu falo assim, puxa, o mar sempre foi assim, sempre será. Essa pedra que está aqui sempre esteve aqui, sempre estará. Não. Ela não vai estar, mas ela não vai estar numa margem de tempo que você não tem como conceber. Você pode conhecer um número, 2 milhões de anos, você pode conhecer esse número, mas você não tem ideia, você não tem uma experiência humana pessoal do que seria 2 milhões de anos. Isso a gente vê muita confusão com essa história do Big Bang. Porque o Big Bang aconteceu há não sei quanto tempo, e era assim, e o universo era do tamanho da cabeça de um alfinete. Eu pergunto a vocês, naquele momento que o universo tinha o tamanho da cabeça de um alfinete, existia alfinete? Não. Então como é que pode ser do tamanho do alfinete? É óbvio que é só uma semelhança para tentar ser didático, mas na minha opinião atrapalha. Aí é que fica idiota mesmo. O universo tem o tamanho de uma cabeça de alfinete. Fica quieto, né? Depois outra coisa, o Big Bang continua acontecendo. O universo continua expandindo, nós estamos expandindo. Eu estou expandindo, você está expandindo, tudo está expandindo. A diferença é que está expandindo tudo junto. Nós está expandindo. Então está mudando. Da mesma forma, nossos sentimentos, nossas emoções e até mesmo as nossas recordações, elas mudam. A impressão emocional que eu tenho das coisas que eu guardo como muito marcantes da minha história, elas também mudam. Tá? Tudo é passível de uma mudança. Não quer dizer que ser fixista ou ser conservador está errado. Não, absolutamente não. Enfim, nós estamos adiantando um pouquinho aqui e eu vou propor assim,
Nós vamos em seguida, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre não a mudança, mas a aversão à mudança, que às vezes é muito mal interpretada como um gosto pelo fixismo. Não é bem isso. Não é um apego à fixidez, é uma aversão à mudança. Mas a gente volta a isso no nosso próximo vídeo. Pela sua presença e companhia até aqui, muito obrigado. A gente se vê na sequência no próximo vídeo. Obrigado.